Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo está a fazer 40 presenças no principal escalão. É meu convidado António Henriques, ele que foi o presidente da última subida do Marítimo. António Henriques, como é que chega à presidência do Marítimo? Ora, muito bom dia. É uma pergunta muito gira para início de conversa. Ora, decorria o ano de 82 e o Marítimo, enfim, tinha subido de divisão no ano anterior, era então presidente Honório de Sousa, só que as dificuldades eram imensas e, portanto, um grupo de sócios disse que o que era a pessoa ideal para presidir aos destinos do Marítimo. Eu, de facto, ainda era tão novo, mas como sempre fui muito curioso e achava que, de facto, podia desempenhar a função, candidatei-me e a 10 de dezembro de 82 sou presidente do Clube Sport Marítimo. À data ainda eram 2 pontos por jogo, e estávamos à 13ª jornada, éramos também, éramos 16 equipas, estávamos à 13ª jornada e tínhamos 7 pontos, o que era, ficar na primeira divisão era quase impensável. No entanto, acabamos por descer em igualdade de pontos com a Vitória de Setúbal e por diferença de gol average. Fomos 2 anos à segunda divisão, portanto 83, 84, 84, 85, até que subimos em 85 e lembro-me como se fosse hoje. Então presidia o Governo Regional o Dr. Alberto João Jardim, e lembro-me como se fosse hoje que tivemos uma conversa mesmo nessa tarde de domingo no então Estádio dos Barreiros, hoje do Marítimo, e onde concordamos que teríamos de acabar com este ioió do sobe e desce e que tudo faríamos para nos manter na primeira divisão e com uma equipa consolidada na primeira divisão. E assim foi, desde então, cá estamos a festejar os 40 anos de permanência na primeira divisão. É importante que os maritimistas, os mais novos, percebam as dificuldades e esses anos 80 foram muito difíceis para o Marítimo. Aliás, eu deixo-me sem qualquer tipo de vaidade ou de falsa modéstia, eu acho que é muito mais difícil hoje em dia. Mas não tenho, nem digo isto sem qualquer segunda intenção, é exatamente o que eu penso. No entanto, devo de admitir que nos anos 80 ainda não haviam subsídios ao desporto por parte do Governo Regional. As dificuldades financeiras eram imensas e pronto, mas lá fizemos, conseguimos fazer e eu deixei o Marítimo em 88 e o Marítimo, eu conto-lhe um episódio aqui muito rápido. Quando cheguei ao Marítimo, era 10 de dezembro de 82 e pergunto ao presidente cessante, portanto, à data a gente não tinha acesso às contas, nem sabia sequer a situação económica financeira do clube, e pergunto-lhe, ainda não tinham sido pagos os ordenados de novembro e o 13º mês estava-se a vencer a 5 dias, e eu perguntava-lhe ao presidente, e onde é que está como é que estou? E a resposta foi, olha, isso agora é consigo, no cofre tem só umas moedas, chapeada e tal. E então foi a partir daí, pronto, com imaginação, mas também com muita responsabilidade. Portanto, o meu primeiro ato no Marítimo foi assinar uma livrança de 19.000 contos. À data só precisava de 5.000 contos, mas só que estava descoberto no Banco Tota uma verba de 14.000 contos e que ninguém era responsável por ela. Portanto, eram aquelas coisas, na altura, hoje isso era impensável, e então o meu primeiro ato como presidente foi assinar uma livrança de responsabilidade, eu e o meu irmão, que me acompanhava nesta ida para o Marítimo, de 19.000 contos. Pronto, e depois momentos mais difíceis, outros menos difíceis, e deixei o Marítimo em 88, com a situação de tesouraria absolutamente normalizada, com a equipa na primeira divisão,
É isso, fizemos este percurso até agora, nada se deve a mim, a única coisa que foi, circunstancialmente, eu estava na presidência na última subida, mas depois foram os presidentes que me sucederam, nomeadamente o Dr. Rui Fontes e o Sr. Carlos Pereira. Se hoje aqui estamos, se hoje aqui, a eles ambos devemos, e esta última fase então do presidente Carlos Pereira, eu acho que tem sido simplesmente brilhante, brilhante. Aliás, o Carlos Pereira foi meu diretor de futebol e sempre foi uma pessoa com uma disponibilidade enorme. As pessoas às vezes pensam que a dedicação a um clube não tem tamanho. Acham que o Sr. Carlos Pereira, desde que foi e que integrou o quadro diretivo do Marítimo, foi sempre de uma disponibilidade impressionante. E foi um diretor com quem eu prezei muito trabalhar com ele, e hoje nutro uma admiração, e penso que falo pelos maritimistas, de facto, a sua tenacidade, a sua capacidade, a sua conquista. Eu agora, antes desta entrevista, olhava aqui para... Isto é história, Marítimo é história. Este campo foi o primeiro campo relevado na Madeira. Não, na Madeira de clubes. A seguir aos Barreiros. E fui eu, com o Sr. Carlos Pereira, à data que o relevamos. E hoje, chegando aqui e vendo ali... equipa sub-23, equipa B, equipa principal, nestas instalações magníficas, é obra. E eu rendo-lhe aqui uma homenagem muito sincera, porque ele tem feito um trabalho magnífico. E depois, com todas as dificuldades financeiras que são transversais ao longo dos tempos, mas hoje o património que o Marítimo, e em particular hoje o nosso estádio principal, o estádio do Marítimo, no sítio dos Barreiros, é indiscutível que aqui tem que se fazer, e os maritimistas têm que ter um agradecimento muito especial ao Governo da região autónoma, iniciada pelo Dr. Alberto João, hoje seguida pelo Dr. Miguel Albuquerque. Tem sido indispensável no apoio, porque foi fruto dessa visão de como promover, poucos se lembrarão, mas os anos de 80 a gente tinha 2, 3 equipas que iam ao continente e pouco mais, e hoje temos dezenas e dezenas de equipas que disputam semana a semana nas diferentes modalidades. É obra de facto o que se tem feito, e é de fazer uma vénia muito grande a todos aqueles que têm ao longo dos tempos, e hoje em particular, com as dificuldades, e as dificuldades todos nós sabemos, desde a crise de 2008, tem sido tremenda para a gestão dos dinheiros da região autónoma da Madeira, mas a visão das pessoas hoje à frente do governo tem sido bastante clara nesse sentido. As dificuldades foram também sentidas pelo Marítimo na demora da concretização do contrato de programa do estádio dos Barreiros, mas felizmente teve um fim, e se Deus quiser, espero que os sócios, porque o futebol é a nossa vivência, a nossa paixão, e nós sempre queremos equipas mais fortes, sempre queremos equipas melhores. E acho que o Carlos Pereira tem feito uma gestão magnífica. As dificuldades são enormes do ponto de vista financeiro e, portanto, ele tem sido de um equilíbrio extraordinário, e espero e estou convencido que nos futuros anos próximos, depois de regularizada toda esta situação patrimonial, nós vamos ter mais hipóteses de constituir equipa mais forte. Eu penso que já fomos campeões nacionais, e isso eu gostava de um dia ainda poder e estar vivo para poder presenciar uma nova vitória, mas é extraordinariamente difícil, convenhamos. Portanto, os nossos objetivos terão de sempre pautar pela classificação de uma prova europeia.
António Henriques, tenho aqui 3 ou 4 episódios que gostava que fizéssemos um retrocesso ao passado. Há um gol do Desportivo das Aves que permite que o Marítimo fique na primeira divisão. Estávamos a jogar com o Vitória de Setúbal. Lembra-se? Quer relembrar esse episódio? Olha, eu estava no estádio dos Barreiros. Nós precisávamos de ganhar ao Setúbal por uma diferença de 3 golos. Havia ainda a liguilha na altura. Se nós não ganhássemos por uma diferença de 3 golos, qualquer que fosse o resultado, tínhamos de ganhar, não é? Para ir à liguilha. E ganhamos 1-0 e jogava a Académica a Aves. E eu estava ainda por cima com uma amigdalite, estava num estado difícil. E tinha acabado o jogo nos Barreiros, os jogadores cumprimentavam-se, os de Setúbal a desejar felicidades aos do Marítimo para a disputa da liguilha, e eu pensava com os meus botões as dificuldades que adviriam daí, porque imensos jogadores em fins de contrato, jogadores que nós não queríamos que continuassem na próxima época, mas uma vez ainda à liguilha era quase impossível não os contratar, porque senão era uma prova sem sucesso absolutamente nenhum. E de repente sinto um foco no Peão Norte de manifestação que não fazia sentido. O jogo tinha acabado, não fazia sentido. E logo eu estava, mas porquê que esta gente está-se a manifestar? E há alguém que me bate nas costas e diz: Presidente, o Aves marcou. E eu disse: como? E era um jornalista da RDP e ele portanto estava no rádio, e alguém pergunta daqui, ou penso que foi ele mesmo que perguntou: consta que o Aves marcou, e eu só ouvi, efetivamente marcou. E portanto, o que é que significava? Isso significava que o Marítimo automaticamente ficava na primeira divisão e o Setúbal nem à liguilha ia, desceu de divisão automaticamente, o que foi dramático, foi para eles, foi dramático, e nós sentimos, mas é evidente que a satisfação foi de facto enorme. Esta foi uma das grandes dificuldades e um episódio que eu queria voltar atrás, mas há outro, que é o caso de Mapuota, em que o Marítimo também acaba por ficar num processo que foi ganho na Secretaria. Foi sim, senhor, mas cuidado, mesmo que não tivéssemos ganho o caso Mapuata, teríamos ficado na primeira divisão. É evidente que nós, nesse ano, fomos ganhar ao Setúbal, ao Boa Vista, no último jogo, e, portanto, o caso Mapuata já não eram precisas as coisas. Mas o que é certo é que o Mapuata é um caso que se explica em 2 tempos. Nós jogamos com o Belenenses, perdemos com o Belenenses, o Mapuata estava mal inscrito, não havia o certificado internacional, nós descobrimos isso, reclamamos. E graças a um presidente, à data da Federação Portuguesa, da Federação de Nomes, Silva Rezende, que poderia ter maquilado aquilo a favor do Belenenses, e não o fez, manteve a sua palavra, que tinha-me dito a mim que não tinha despachado, era uma questão de um certificado internacional, que houve um malabarismo do secretário-geral que autorizou o Belenenses a utilizar o jogador com uma ordem presidencial, e o presidente diz que não autorizou, e portanto foi isso que nos possibilitou ganhar o caso. Ganhamos e ficamos na primeira divisão, mas por acaso teríamos ficado na mesma, entre aspas, porque uma coisa é quando vamos jogar com o Boa Vista e já sabemos que está garantida a primeira divisão. Há outra coisa importante, das muitas, que teve com o presidente António Henriques. Em 87, e faz depois da manhã 32 anos, o Marítimo venceu no Estádio da Luz. Lembra-se desta vitória? Então não me lembro. Lembro-me como era presidente do Sport Lisboa e Benfica, João Santos, uma pessoa fantástica, portanto, um bom cavalheiro, oferecendo-nos uma recepção lá, e tivemos até um episódio giro que eu, no meu discurso de agradecimento, disse que ficava muito sensibilizado e agradecido pela forma como nos recebiam, mas que
Agora, no campo, não poderia retribuir da mesma forma. E ele gracejou e disse, portanto, era quase impensável, era Scovedal, o treinador do Benfica, era nosso treinador o Manuel de Oliveira, ganhámos 1-0 pelo gol marcado pelo Ricardo, Paulo Ricardo, que tinha vindo do Futebol Clube do Porto. Foi uma alegria, é isso que se justifica todos os sacrifícios de dirigir um clube com a dimensão do Marítimo, mas de facto foi um dia inolvidável. Aliás, o meu próximo convidado é o Matos, que foi o lateral direito dessa equipa e que jogou a 12 de setembro de 1987 no Estádio da Luz. Essa vitória é inesquecível. É inesquecível. O Matos, grande homem, um miúdo à data, extraordinário. O Matos foi contratado por mim e foi um jogador por quem eu nutria uma admiração muito grande e foi daquelas pessoas que eu tive imenso prazer, imenso gosto em tê-lo comigo no Marítimo. Bem-aja o Matos, de facto sei que ele está na Madeira, nunca mais o vi, mas um destes dias vou tentar procurá-lo para lhe dar um abraço e agradecer tudo aquilo que ele, pelo serviço prestado a este glorioso clube. Aliás, o Matos é o próximo convidado do Marítimo na TSF. Também foi na sua direção que se relevou o campo da Imaculada Conceição. Exatamente, com o contributo inquestionável de Carlos Pereira. O Carlos Pereira é um homem dedicado às obras, muito mais do que eu, e foi ele que de facto dirigiu essa obra, mas foi, sim senhor, custou-nos 10 mil contos o arrelvamento do estádio, deste estádio aqui, mas foi de uma hoje eu acho que não se consegue, porque temos tantos campos relevados e não se consegue ver qual é tanta importância do arrelvamento de um campo, mas foi, nós quando íamos contratar jogadores, e em especial jogadores de primeira divisão, eles quando chegavam aqui e viam as condições de trabalho, que era trabalhar na terra, tínhamos direito a um treino semanal nos Barreiros, na semana que jogávamos aqui, um treino semanal, e portanto ia especular. A partir do momento que tivemos este estado relevado, passamos a ter uma situação de trabalho absolutamente normal, como todos os outros clubes, não é? Tínhamos um campo relevado, treinávamos a semana toda e, felizmente, na prática, tivemos muitos resultados positivos deste atrevimento. Mas estamos a falar de 10 mil contos. É muito dinheiro à data e a gente vivia com uma dificuldade permanente, mas graças a Deus tudo foi conseguido e aqui estamos com todo este esplendor. 30 anos depois, o Marítimo, muito diferente. Completamente. Mas eu ainda esta manhã, quando aqui chegava, eu não venho tantas vezes aqui assim, mas é um orgulho enorme entrar nesta casa, ver o que aqui está feito, ver a obra, ver as centenas de pessoas com quem me cruzei, ver a dificuldade que tenho de estacionar num parque que tem imensos lugares. É obra e é com muito orgulho de maritimista, e acho que todos os madeirenses em geral, naturalmente que os maritimistas muito mais, mas todos os madeirenses em geral têm uma simpatia natural e um apreço por tudo aquilo que o Marítimo tem feito ao longo da sua história, porque Marítimo e Madeira é uma só, quer dizer, e portanto os resultados do Marítimo é para a glória dos seus adeptos, mas é também para a alegria de todos os madeirenses, porque são feitos que ficam cá na região e são naturalmente da região. O Marítimo é muito grande, é verdade, mas o Carlos Pereira tem aqui um papel fundamental neste processo de desenvolvimento do Marítimo. Não tenho dúvidas nenhumas, porque eu acho que ser-se presidente, eu digo-lhe com toda a franqueza, eu hoje não tinha capacidade de presidir este clube. E as pessoas podem imaginar,
humildade a mais. Não tem nada a ver com isso. Porquê? Eu acho que para dirigirmos um clube com esta dimensão temos que ter muitas qualidades, e qualidades de todo o tipo. Qualidades administrativas, qualidades de gestão de recursos de todo o tipo, mas mais do que tudo temos que ter uma coisa, que é tempo. E poder-se-á dizer, mas tempo é Não, tempo, muito tempo, dedicação única e exclusiva ao clube. E agora, é preciso saber se uma pessoa com todas estas capacidades de gestão e tudo aquilo que eu referi, se quer dar todo o seu tempo, porque não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de poder ou não poder, porque, ou por razões familiares, ou por razões de empresa, ou por razões quaisquer que sejam. Portanto, a admiração que eu tenho pelo atual Presidente do Marítimo é que ele, de facto, é uma pessoa bem-sucedida na vida, é uma pessoa com capacidades N para gerir um clube desta dimensão, mas para além de tudo isso, todo o tempo que ele tem é disponibilizado para o Marítimo, e isso é obra. Portanto, não é fácil. É evidente que um dia ele há de também ter o direito à sua paz, reforma, tranquilidade, mas esse dia ainda vem longe e vai ser difícil a escolha da sua substituição. Obrigado, António Henriques, ex-presidente do Marítimo. Por ti, Marítimo, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.